Volta Camboja. Dizer que até agora foi uma grande parceria com a Chavalaco Modeling do Ambo. E estamos a fazer de tudo para fazer o primeiro desfile nessa fusão, visto que a cidade do Quito há quase 2 ou 3 anos que não se vê moda de verdade. E hoje estamos preparados para apresentar moda séria.